Um feliz sábado, um bom dia. É muito bom estarmos com vocês nessa manhã de sábado para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu sei que você está no conforto aí da tua casa e é um prazer estar aí com você. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Vivendo pela Fé. Uma lição muito boa. E antes de entrarmos na lição, eu quero orar com você. Então, por favor, aí onde você está, no seu sofá, na sua cama, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento através da oração. Te louvamos, Senhor, porque estamos em sua presença. Pedimos nesse momento que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente, nos dê inteligência dos altos céus para entendermos o que iremos estudar. Peço nesse momento pelos debatedores aqui à mesa, que o Senhor também cuide da sua mente, do seu coração, para que o que saia da boca deles também sejam palavras edificadoras e de crescimento. Lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, nós somos da Igreja Adventista da Pavuna e hoje eu tenho o prazer de estar aqui à mesa com os meus amigos aqui, né? E eu quero que vocês se apresentem para o pessoal ali, olha para aquela câmera ali. E eu vou começar com esse camarada aqui que está todo elegante aqui com esse uniforme. Eu quero que você fale aí para o povo quem é você e que uniforme é esse aí, né? Sim, com certeza. Meu nome é Crispim Lopes, eu sou um dos anciões da Igreja de Pavuna, Igreja Central do Distrito de Pavuna. Também sou diretor do Clube de Desbravadores, esse uniforme aqui, tá? Pertence ao Clube de Desbravadores. E você, por um acaso, tiver filho da idade de 10 a 15 anos, tá? Você pode trazê-lo, Rua Comendador Guerra, número 346. Nós receberemos lá você. Todos os domingos nós estamos reunidos. Tem atividades diversas, própria para a idade deles. Também sou regional da Associação Rio Sul. Amém. Muito grato, Crispim, por atender o nosso convite. Meu amigo, seja bem-vindo e se apresente aí para que todos te conheçam ali naquela câmerazinha ali. Amém. Bom dia, um feliz sábado. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para assim analisarmos, né, aquilo que Deus trouxe para nós durante essa semana, que é um convite muito gostoso, viver pela fé. Meu nome é Edivaldo, um dos diáconos da Igreja da Pavuna. Amém, amém. Então vamos ao que interessa, né? Que é a lição da Escola Sabatina e que essa semana nós estamos estudando a lição de número 8, né? E tem com um título aqui, rapaz, que é conflitante, né? Na verdade, ele aguça várias informações importantes, vivendo pela fé. Eu costumo dizer, às vezes, que viver pela fé, uns dizem que viver pela fé é o camarada viver no fio da espada, né? No sofrimento, né? E o verso para memorizar dessa lição dessa semana, ele tá vindo lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Isso. Que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha, é um pouco, não sei, é um texto meio confuso, né, ô Crispim? Como é que é isso? Às vezes, para nós, seres humanos, realmente é meio confuso. Quando você coloca todos os créditos, né, no ser humano, esse versículo aqui é complicado, né? Sim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Que se esperam quer dizer, é esperança minha. É algo que eu acreditei em alguma coisa e espero que aconteça. Mas eu tenho que ter a certeza. Mas essa certeza não é porque sou eu que faço, não. É a certeza porque Cristo vai prover. Mas como é que eu vou ter agora convicção em coisas que eu não vejo? Essa questão porque aí você... Eu acho que é mais fácil ter convicção que essa caneca tá aqui do meu lado, né? Porque eu tô vendo ela, plenamente. Né? E ela é palpável para mim, né? Mas essa parte do versículo vem se referindo... Aí vai trazer para a parte espiritual no que diz respeito aos acontecimentos futuros da Bíblia. E você tem a convicção de que vai acontecer, porque Jesus falou que ia acontecer, porque está escrito na palavra de Deus. E isso aí, meu amigo, é uma certeza que você e eu temos que ter.
Isso é fé, Então, é crer, então, acreditar. Entender esse texto, o resumo, o Edivaldo, então é viver pela fé isso, então, né? É você crer, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, eu vou esperar algo que eu nem estou vendo, mas pela fé eu acredito diante de Deus, ou por Deus, né? Porque no caso o combustível então vem dele, né? Com certeza. Vem dele. Não tem como ter fé sem ter um combustível dentro desse contexto aí do exercício da fé, sem crer em Deus, né? E no decorrer da lição, né, Edivaldo, nós vamos ver que a fé vem de Deus e nós temos que exercitá-la, porque se você não exercitar, você acaba perdendo. E a fé agrada a Deus, né, Edivaldo? A própria Bíblia deixa bem claro, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. É impossível. E a fé, Felipe, ela forma uma base na vida humana. Sim. Para que a vida humana ela tenha sentido. Sentido em que? Na convicção daquele que se espera e em coisas que não se veem, mas que você sabe que vai ser concretizada. Então, a própria fé, ela serve de pilar para a vida humana. Sim. Para que tua vida ela venha ter sentido naquilo que você espera e na convicção daquilo que você não vê, não é apalpável. Eu vou pedir à produção para colocar ali a divulgação de sábado à tarde, né, do dia 16. Aí é o verso para memorizar que a gente leu, né? Mas a parte de sábado à tarde ela é interessante, porque vivendo pela fé, né, ela diz assim, olha, a Bíblia apresenta a fé como confiança no agir de Deus, mesmo quando ainda não vemos, mesmo quando ainda não vemos todas as respostas. Nessa semana veremos como a verdadeira fé. Ou seja, confiar mesmo sem enxergar, permanece em meio às dúvidas, depende da graça de Deus e obedece apesar das circunstâncias. Ou seja, a fé bíblica não ignora a realidade, mas escolhe confiar acima dela. Quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a caminhar pela fé e não apenas pelo que vemos. Isso é interessante porque eu sou estimulado a confiar no que eu estou vendo, né? Eu confio no meu carro com tanque cheio, né? Eu confio no salário no final do mês, no contra-cheque do patrão. E agora vem o verso para memorizar e a lição de sábado à tarde na contramão da sociedade atual, né? Porque eu estimulo meu filho a confiar nas coisas. E a fé ali está dizendo que é para eu confiar no que eu não vejo. E agora? Isso aí, o Felipe, eu vi ali, tem uma parte ali que vem falando na questão de dúvidas. Você como ser humano, tá? Você tem dúvidas. E Deus coloca para você o seguinte, né? Mesmo que você tenha dúvida, você tem que confiar. Porque a minha natureza humana, ela vai questionar a minha fé, muitas das vezes. Mas quando eu busco na palavra, quando eu exercito em questão da oração, quando eu abro meu coração a Deus e deixo o Espírito Santo trabalhar, dúvidas podem surgir, mas quando eu começo a me alimentar, essas dúvidas vão se cessando. Então, nós podemos ver o seguinte, é algo sobrenatural. Sim. Não é algo normal. Não é o cotidiano da vida que nós temos com nossos familiares, com amigos, trabalho. Não, é algo diferente. É algo que não é algo comum, é algo espiritual. Você tem que trabalhar e atentar de uma forma espiritual, porque fé é algo que não é seu, não vem de ti, mas Deus... É um dom de Deus, né? É um dom de Deus, ele coloca para você, mas você tem que exercitar essa fé. Edivaldo, aí agora vem a lição de domingo, vamos avançar aqui, 17 de maio, domingo, basta um sinal. E agora? Que sinal que o exercício da fé pode produzir em nós? Porque basicamente ali está dizendo assim, ó, mesmo distante de inúmeros sinais,
muitos ainda exigiam provas para crer em Jesus. Cristo mostrou que a falta de fé se revela quando o ser humano ignora os sinais revelados, ou seja, não existe um sinal, né? Esquece da fidelidade a Deus, busca provas ao invés de confiança e dá espaço para a incredulidade. Ou seja, Deus já nos deu razões suficientes para confiar nele. A fé amadurece quando aprendemos a confiar mesmo sem enxergar todas as respostas. E muitas das vezes a gente quer uma prova, né? Como é que é isso? Felipe, é bem claro, humanamente falando, que o ser humano ele vive daquilo que é apalpável, aquilo que ele pode ver e pegar, né? Jesus estava fazendo um grande discurso, ele estava os discípulos, Mateus 24, e Jesus ele passa a falar coisas que naquele tempo iriam surgir e que estavam surgindo e iriam surgir. E os discípulos chegam para Jesus em Mateus 24 e dizem: Senhor, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando sucederão esses sinais? Os discípulos pediram sinais para Cristo. A fé não se explica pela lógica humana. E quanto mais explicação queremos, mais sinal pedimos. Os discípulos eles queriam um sinal de Cristo através daquilo que eles acreditavam. Eles tinham uma fé, eles acreditavam, mas eles queriam explicação. Queria algo palpável, né? Isso, queria saber. Senhor, a própria Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que eu espero e a certeza daquilo que eu não vejo. Sim. É algo que pode estar acontecendo, mas eu não estou vendo. E por não ver, por não enxergar, eu quero apalpar, eu quero um sinal. Senhor, me mostra. Eu estou vivendo esse momento. Foi no caso de Tomé, né? Tomé pediu, né? Tomé pediu. Isso aí. Tem que ver para crer, né? Isso. E a lição de domingo, ela, no rodapé dela aqui, é interessante que diz assim, olha, eu quero ler até aqui na íntegra para eu não tirar nenhuma conotação positiva da lição. Diz assim, ó, em vez de fazermos Jesus suspirar profundamente por nossa falta de fé, lembremos o que ele disse a Tomé: bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, Deus não nos pede uma fé cega, pois ele já nos deu inúmeras razões para crer. E ainda assim, mesmo com todas as evidências, sempre há espaço para dúvida. O segredo é focar no que fortalece a fé e não no que enfraquece. E a minha pergunta hoje aqui é o seguinte: o que então fortalece a fé? Porque enfraquecer a fé, eu já sei, é confiar no que pode fazer o homem, né? Porque você pode me decepcionar. O Edivaldo pode me decepcionar. Eu posso me decepcionar. Nós podemos se decepcionar com o governo, com os hospitais, com a polícia, enfim. Mas o que fortalece a nossa fé? Você mesmo já respondeu. Tá? O que fortalece a fé, está aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece, a oração nos fortalece, a comunhão com Cristo nos fortalece, a comunhão com o Espírito Santo nos fortalece. Eu estaria errado se eu afirmasse que o relacionamento com Deus é o combustível da fé? Sim. Né? É o combustível, né? É isso que eu quero dizer. É porque o resultado de um bom relacionamento com Deus é uma fé genuína. Né? Justamente, quando os discípulos pediram a Jesus um sinal, na realidade eles não precisavam de sinal. Eles precisavam sim de uma renovação espiritual. Eles necessitavam de uma renovação espiritual. Porque Jesus, quando fez os milagres, qualquer ação que ele fez, tinha um propósito. Não foi feito por espetáculo, mas tinha um propósito: a cura de um leproso, a ressurreição, tá? Tudo o que acontecia, havia um propósito para aquilo ali. E o interessante é que cada milagre de Jesus, no final, ele dava o crédito à fé, né? Olha, Isso. A tua fé te salvou. Te salvou. Né? Mas no finalzinho aqui, você colocou aqui, Sim. Tá? O segredo é... Oi?
Tá. O segredo é ficar... Não estou ouvindo. Ah, tá, agora voltou. O segredo aqui, tá, no finalzinho falou, o segredo é ficar... É focar o que fortalece a fé e não o que enfraquece. Sim. O que fortalece é a minha comunhão com Deus. Porque a fé não vem de mim mesmo, não sou eu que vou processar essa fé, mas Deus é que coloca ela em mim. Estimula, Deus né? estimula ela, proporciona, me dá os meios necessários para que eu possa aumentar a minha fé. Lembra do grão de mostarda? Pequenininho, mas se transforma numa árvore grandiosa. Da mesma forma é a fé. À medida que você vai alimentando, vamos colocar assim, a sua fé, ela vai crescendo. E aí você acaba não tendo mais dúvida. Você crendo realmente, quando você pedir, vai acontecer. Você é a certeza que aquilo ali vai acontecer. Você chegar e colocar, não... eu vou pedir isso porque... Agora, tem um detalhe. No pedir, até nisso nós temos que saber pedir. Sim. Os nossos pedidos têm que estar alinhados com os pensamentos de Deus. Às vezes, a própria Bíblia diz, né? Você pede mal. Não recebe, não ganha porque pedes mal. E nós temos que fazer os nossos pedidos alinhados com os pensamentos de Deus. Mas, Crispim, como é que eu vou alinhar meu pensamento com os pensamentos de Deus? É muito simples, amigo. Você tem a Bíblia, que fala desse Deus maravilhoso, apresenta ela para você. Se você estudá-la, você vai entender o que Deus quer na tua vida. Olha, e involuntariamente você já entrou na lição de segunda-feira, né? Que eu quero até iniciar essa lição com o Edivaldo, porque é uma lição que já... O tema dela já é interessante. Jesus vê a nossa fé, né? Ou seja, o nosso coração, ele é consultado, ele é sondado por Deus, né? E o próprio texto da lição, do rodapé inicial, ele diz assim, olha, Jesus não observava apenas palavras ou aparência, mas discernia a verdadeira condição do coração. Ou seja, ele lia a situação do nosso coração, né? E logo em seguida diz, os evangelhos mostram que a fé se revela quando o ser humano confia mesmo com limitações, ou seja, então quando eu confio de uma forma defeituosa ou limitada como eu sou, mesmo assim é aceitável diante de Deus. Em seguida, persiste apenas, apesar do silêncio, reconhece a autoridade de Cristo e desperta admiração em Jesus. Mesmo quando a nossa fé parece pequena ou imperfeita, Jesus continua trabalhando para fortalecê-la. Ele não procura uma fé sem lutas, mas um coração disposto a confiar nele. Como é que é isso, Edivaldo? Ô Felipe, um dos maiores pilares da fé é a pregação do Evangelho. Romanos 10, 17 deixa bem claro, né? Que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, sim, a palavra de Deus, sim, né? Sim. Essa lição de segunda-feira, ela traz um exemplo muito bonito, né? A respeito daquele pai que o filho, ele vinha por muitos anos com o espírito imundo, né? E ele leva o filho até a Jesus. E ele leva porque ele tinha fé naquele momento, ou já vinha essa fé dele de muitos anos, que Jesus era a solução para todas as coisas. E quando Jesus ele se depara com esse homem, ele faz uma pergunta para o Jesus. E um pedido: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus ele olha o íntimo do ser humano e ele sabe a minha e a tua fé. Ele conhece o limite da minha e da tua fé. A fé, ela não pode ser explicada por lógica humana, em hipótese alguma. Mas lógica espiritual, a fé ela pode ser explicada através de Cristo. Então essa oscilação é normal do ser humano, né? Eu vejo o seguinte, você pode até oscilar, mas você não pode duvidar. Você pode oscilar, mas não pode desconfiar. Desconfiar, desacreditar. Porque quanto mais você deixa o contato,
esse contato divino, você acaba se distanciando. E aí a Crispim, descrença. Porque eu vou te falar, tem dias que a gente acorda Isso. E duvidamos. a gente não quer ler a lição, a gente não quer orar. Tem dias que você mesmo que está aí no sofá e acorda, você não quer orar, não quer fazer nada. Parece que a sua fé foi lá embaixo, né? Mas aí é que dá o detalhe. Quando acontece isso, aí é que você tem que orar, aí é que você Sim. tem que buscar, aí é que você tem que ler. Aí você entende quando você... Isso pode acontecer com qualquer um. Sim. A questão é qual vai ser a tua reação após isso. Esse é o detalhe. É porque não é uma questão hoje, é mais de cargo ou de posição de igreja. Não. Né? Da mesma forma que um pastor pode ter uma fé oscilante, um membro da mesma também forma. pode ter, né? Não, e o interessante dessa lição de segunda-feira foi, eu vi aqui a questão da mulher cananeia. Ela não tinha vínculo com os judeus, mas ela ali, Jesus colocou a fé dela acima até dos discípulos. Então eu chego numa conclusão aqui, com essa partezinha aqui, que o fato de você estar numa igreja ou se dizer cristão, tá? Não faz menção nenhuma, não quer dizer que você está salvo. Tá? Então, ou dizer que você tem fé. Porque a mulher cananeia tinha mais fé do que os discípulos. E o Edivaldo citou um ponto aqui a respeito do pai que falou da criança, a humildade de reconhecer a falta de fé. Sim. E você agora coloca o seguinte: Senhor, aumente minha fé. Me ajude. Você está ali, ó, suplicando. Tirando a sua capa, se desprotegendo, falando: Senhor, eis-me aqui. Então, às vezes, é necessário você se despir diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo. Eu sou isso aqui, eu sou fraco. Eu cheguei no meu limite. Isso. Ajuda-me. Ajuda. E Deus está pronto a nos ajudar. Essa é a questão. E às vezes o que acontece? Muitas das vezes você, por ser um ser racional, ou até ter um QI um pouco mais elevado, um conhecimento maior, você acha que é melhor e não precisa de Deus. Mas o importante é nós reconhecermos a grandiosidade de Deus e a pequenez nossa. Perfeito. E vem a nossa dependência total de Deus. É uma via perigosa a fé, né? Porque vem a lição de terça-feira dizendo que a fé ela não é um sentimento. Não. E eu percebo, sabe o que? Às vezes, o Crispim e Edivaldo, que às vezes as pessoas confundem fé com pensamento positivo, né? Eu sei que eu vou conseguir, não, agora eu vou. Ou seja, e cria uma estigma da fé e começa a confundir ela com sentimentos, com arrepios, né? E como é que a gente, sabe, toma cuidado para não entrar nessa linha perigosa? A fé, Felipe, ela é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé, ela é uma resposta a um chamado do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, ele me faz um chamado e a respeito da minha resposta, eu declaro a minha fé. A fé, ela não é produzida por mim mesmo. Não vem de nós. Não vem. Efésios 2, verso 8 diz que a fé é um dom de Deus. E esse homem, ele entendeu, porque ele disse: Senhor, tem de misericórdia da minha falta de fé. Sim, sim. Eu preciso entender o seguinte: eu sou limitado, mas Deus não. Quando acaba o meu limite, como você deixou bem claro, que muitas das vezes, nosso limite ele vai lá embaixo. Quando acaba o meu limite, sempre vai existir o limite de Deus. Sim. E para Deus, sabe, na minha vida não existe limite. Perfeito. E a lição de terça-feira, ela é bem clara em dizer que muitas pessoas confundem fé com emoção, entusiasmo ou sensações espirituais ali. Mas a Bíblia apresenta a fé de maneira diferente, tá? Não depende de sentimento, a fé. Ou seja, e isso é um tema interessante, ô Crispim, por quê? Porque a fé não depende de igreja cheia. Não. Não? Não, né? Não. A fé pode vir com uma igreja vazia. A fé pode vir com a igreja... A fé não depende de um cantor famoso.
ou de um pregador famoso, porque tá ali, a fé não depende de sentimento, tá? Ela não nasce em mérito humano, ela não desaparece nas dificuldades, ela não caminha apenas pelo que vê. Ou seja, a fé, então, ela vem de sobremaneira única e exclusivamente do trono de Deus, né? Porque se ela fosse condicional a alguma coisa, misericórdia de nós, né? Porque se ela dependesse do meu louvor, eu já que não canto mesmo, estou perdido. Coitado de mim. Se dependesse da minha boa fala, também eu estou perdido. Se dependesse do teu nível de espiritualidade, a gente estava perdido. Totalmente perdido. Então, graças a Deus que ela não depende de nós, ela é um dom de Deus. Um dom de Deus. Né? Vamos avaliar. E agora a gente aprendeu, sem querer te cortar, de que ela também não depende de uma atmosfera humana, de um sentimento, de uma música ou algo do gênero. Ela é única e exclusivamente do resultado do relacionamento com Deus, né? Isso. Se você avaliar a palavra sentimento, sentimento, ele é instável. Um dia você amanhece bem, outro dia você pode amanhecer mal. Verdade. Agora eu estou com ódio, daqui a pouco eu estou alegre, daqui a pouco eu estou triste. Isso é humano sentimento. O ser humano é inconstante, né? É inconstante. Agora, a fé, ela não pode ser desse jeito. Ela então, não é por isso é pautada. que ela não pode ser um sentimento. Tudo bem, eu sinto fé. Mas não quer dizer que seja um sentimento na proporção humana. Ok? Perfeito, É como o Edivaldo colocou muito bem aqui. A lógica da fé, nós temos que ver ela pela lógica espiritual e não pela lógica humana. Entendi. E quando você separa a fé da lógica humana, aí você começa a entender que a fé provém de Deus e que ela não é instável e que ela é constante e progressiva na tua vida. Ela não pode ser... não, eu estou bem, parei, tá legal, Sim. não preciso mais crescer na minha fé. Não, A fé de ontem não presta não para presta hoje, para né? hoje. Todo dia é uma renovação, Tem né? que haver essa Perfeito. renovação diária. Sim. Todos os momentos você ali buscando por um crescimento na sua fé. E ela independe das nossas características até humanas, né? Sim, lógico. Porque ela não depende Vem de Deus. do meu humor. Ela não depende Porque se for olhar por essa ótica, né? A gente pode pegar os apóstolos. Eram homens com personalidades diferentes, com épocas diferentes, com idades diferentes, né? Com tipos de vivência diferentes, mas eles eram em unidade em uma situação só: a fé em Jesus Cristo, né? Ou seja, era o que unia eles. Mas algo interessante também me chamou a atenção e eu quero jogar aqui como uma bomba aqui para vocês. Vem ele com as bombas dele. A fé, ela não pode ser dividida, né? Ela é individual. Sim. É por isso que entre os discípulos você vê base de fé diferentes. Porque a fé é individual. Não se pode medir o grau de fé meu pelo seu. Não. Nem pelo de Crispim. Crispim deixou bem claro, existem momentos da nossa vida que nós amanhecemos bem. Sim. E existe momento que nós amanhecemos muito mal. E a falta de fé nesse momento nos afeta. Então a fé da minha esposa independe a minha. Independe da sua. Pode até. É como a salvação, né, cara? É individual. Cada um tem a tua. E a fé é desenvolvida de forma particular, né? Olha só, ela pode até... Vamos pegar aqui eu vou dar um exemplo aqui. De repente, um irmão teu pode te influenciar, tá, na tua fé. Por exemplo, você vê uma pessoa que é muito fervorosa e tal, aquela questão toda, e aquilo ali você, cara, eu quero ser assim. Sim. Eu também posso, não, Sim. Pode te influenciar, mas também pode te influenciar negativamente também. Por isto, tá? Nem sempre você deve buscar um exemplo humano, mas quando você olha para Cristo, que você busca o Espírito Santo, aí essa fé é verdadeira e genuína na tua vida e na minha também. E a lição de quarta-feira? Vamos avançar? Exemplos de fé. E aí, que exemplos de fé é esse que a gente tem na Bíblia aí que
Eu não queria ir para a Bíblia. Não quero. Edivaldo, não quero, por quê? Falar de Abraão, falar de Moisés, Noé, Elias, são exemplos que nós conhecemos. Mas que tal falar de exemplos de hoje e da nossa igreja? Pô, olha só, Denise Novaes já não está mais conosco. Uma mulher que, uma fé... Nunca vi, com todo o processo dela, da doença ali, o câncer, aquilo, estado já terminal, e mesmo assim, a fé dela não esmoreceu. Não perdi o sorriso. Não perdi. O sorriso, sempre cara, uma palavra branda. Sempre. O pessoal foi no hospital. Eu não tive a oportunidade de ir, porque eu trabalho, aquela questão toda. Mas o pessoal que foi no hospital, em vez de confortar, saiu confortado. Irmã Lisete, cara, não existe uma pessoa de uma fé que eu fico olhando. Por isso que eu falei, às vezes um exemplo sim. pode fazer a diferença na minha e na tua vida. E eu quero citar aqui um caso do nosso pastor. Tá? O pastor Cadu, nós tivemos um problema aí um ano e meio atrás, ou 2, coisa assim. Problema muito sério. E eu desesperado, orando e tal, e pastor, vai dar ruim, vai pegar. E ele olhou para mim. Vai dar certo. Naquela serenidade ele chegou. Por que você está preocupado? Você orou? Orei, pastor, orei, jejuei. Minha esposa está jejuando também. Então, irmão, você já conversou, você já foi lá, já viu as partes, você fez todos os trâmites, buscou a Deus, colocou todo mundo para orar. Agora é com ele. Agora é com Deus, filho. E vai dar certo. Cara, olha, isso é fé. Olhando exemplos de fé, antes da gente entrar na gravação aqui, eu estava conversando que eu tenho vários exemplos de fé que a gente tem na Bíblia, mas um exemplo que eu carrego comigo é o da minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que me deu um exemplo muito de fé. Eu tive um pai que, infelizmente, ele veio no mundo só para fazer a gente sofrer. Batia muito na minha mãe, tinha mulher na rua, enfim, era uma vida difícil que nós tínhamos lá. E eu me lembro que nesse período de abandono da minha mãe, abandono do meu pai no lar, tudo, a minha mãe sempre reunia eu, que eu sou o mais novo, tenho uma irmã e um irmão mais velho. Ela reunia nós três, ajoelhava, orava a Deus, e ela falava algo interessante. Ela falava assim, ó, todo mundo pode decepcionar vocês, mas o único que não decepciona é Jesus. Amém. E eu tentava entender de onde ela tirava fé para viver aquele cristianismo lúcido, tranquilo. O mundo estava acabando, mas ela estava ali lúcida e tranquila. E ali eu entendo que ela era um exemplo de fé. Porque quando você exerce a fé, quando você faz uso dessa ferramenta, eu vou tomar aqui de assalto o texto da frase da música do Novo Tom. Pode cair o mundo. Estou em paz. Eu estou em paz. Né? Eu estou em paz, porque caía o mundo e ela estava em paz. Então era um exemplo de fé. Amém. E o exercício da confiança em Deus traz isso. Ele, em meio às batalhas da vida, a gente está em paz, entendendo que o Senhor não perde o controle, né, de nada da nossa vida. E nós devemos entender o seguinte, Deus ele vai sempre usar pessoas. Sim. E vai colocar diante da minha e da sua vida como exemplo de fé. Amém, com certeza. Como exemplo de fé. E o melhor de tudo, Deus vai colocar pessoas que vai decidir crer naquilo que Deus prometeu para mim e para a tua vida. Sim. E é bom conviver com essas pessoas. Essas pessoas, ela passa a ser nosso alicerce. Essas pessoas, ela traz calma, ela traz uma perseverança tão grande para que eu possa crer que Deus, o que Ele prometeu, vai se cumprir. Pode falar, Crispim. Eu quando estava estudando essa lição, eu anotei aqui 7 dicas
para aumentar a fé. Rapidinho eu vou falar aqui, eu vou ler aqui. Fala aí rapidinho que a pra gente você. está com o tempo. Primeiro, curto. esteja disposto a cooperar com Deus. Porque Deus, né, ele te dá oportunidade, tem um relacionamento contigo, mas às vezes eu é que não quero. E eu não dou essa oportunidade a Deus. Sim. Tá, ok? Segundo, assuma um compromisso de ler, estudar e orar todos os dias. Aquela questão, cada dia você tem que se alimentar individualmente, porque a fé de hoje não serve para amanhã. Não. Então amanhã eu tenho que buscar Relacionamento, novamente. Tá, ok? Terceiro, peça a Deus que aumente a sua fé. Humildade. Entender que eu devo reconhecer a minha fragilidade. Sim. Senhor, eu preciso. Tá? Quarto, não se afastar de Deus quando tem questionamento, dúvidas. Às vezes você vai, questiona, tá, mas não deve se afastar. Você tem que buscar. Porque acontece, eu sou ser humano, eu posso, de repente, ter dúvida sobre qualquer coisa. Mas, tem a dúvida? Vai lá, busca na Bíblia. Respondi essa dúvida. Tem outra? Vai e busca novamente. Porque você ficar acumulando dúvidas e mais dúvidas, daqui a pouco a tua fé vai começar a esfriar. Quinto, responda ao Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo toca em você, mas você endurece teu coração. Ele está falando e a gente não quer ouvir, né? E você não ouve. Sexto, exercite a fé, que é o mais importante, tá? Exercitar todos os dias a tua fé. E sétimo, pregue o Evangelho. Porque, cara, você não tem noção. Quando você faz um trabalho missionário, quando você está num púlpito, quem ganha É você. é você. É verdade. E é basicamente isso que a lição de quinta-feira vem dizer. Eu vou correr aqui, que o nosso tempo está escasso já. A lição de quinta-feira vem falando sobre a fé de Jesus. Eu acho que é o melhor de todos os exemplos, né? A fé de Jesus. Por quê? Ele confiava plenamente no Pai, né? Isso. Ele suportava em silêncio, ele suportou a cruz em silêncio, né? Ele dependia totalmente do Pai, tanto que os milagres, tudo, ele rogava ao Pai, né? E por último, a obediência fiel ao Pai. Ou seja, a compreensão da fé de Jesus ajudou a Igreja Adventista a enfatizar a harmonia entre a lei e o Evangelho. Seguir a Cristo é viver com a mesma confiança e obediência que ele demonstrou ao Pai. Eu acho que Jesus é o melhor exemplo. Não tem para onde correr, né? Ou seja, alguém que sabia da missão, né? Entendia o grau da missão, mas não arredou o pé um minuto, né? Se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas, Todavia, seja feita a tua vontade. todavia seja feita a vontade. Ou seja, exemplo de fé, né? Tem algum comentário? Pode falar. Felipe, eu creio que um dos maiores, eu tenho certeza que um dos maiores momentos de fé de Cristo foi quando ele dobra a cabeça e aceita todos os pecados de todo ser humano, o pecado da humanidade. Não foi tanto a cruz, mas é naquele momento que ele diz assim, está consumado. E outra coisa, ali estava recaindo sobre ele todo o pecado da humanidade. Humanidade, perfeito. Todo. E houve sim separação entre o filho e o pai naquele momento ali. Ali ele falou, pai, eu não tô porque não tem jeito. Ele precisava ir e não arredou, né? Em momento algum. Não voltou atrás. Em momento algum. O Getsemane, para mim, tá? Mostrou ali que Jesus veio para cumprir a sua missão. Sim, sim. O Mel Gibson fez um filme, né? Que estava colocando ali a morte de Cristo. Eu não consegui ver o filme. Eu não consegui, sou sincero. Eu comecei a ver e quando começou a questão de cravar ali, eu desliguei e saí. Não dá. Então eu fico pensando, eu fico assim, imaginando o grau, tá, que Jesus suportou por mim e por cada um de nós que está aqui nessa sala. E, cara, é algo assim, eu até me emociono um pouco, porque eu não mereço a morte dele. Mas mesmo assim, ele morreu por mim.
Isso aí é grandioso, não tem valor. E agora eu não demonstrar a minha fé por opinião própria, isso aí vai totalmente contrário ao que eu vejo a cruz. E eu entendo que a cruz é um exemplo de fé, porque ele se entregou totalmente e Sim. cria no que ele estava fazendo. Então é você entender a cruz, aceitar a cruz e viver a cruz. Isso é também fé. Perfeito. E vamos caminhar para o final, né? Chegamos à sexta-feira e os parágrafos iniciais da lição de sexta-feira diz assim, olha: somos justificados, perdoados e colocados em paz com Deus pela fé. Também somos justificados, capacitados a ser semelhantes a Jesus, pela fé também. Quando convidamos a Jesus para a nossa vida, tornamos filhos de Deus pela fé. Vivemos pela fé no Filho de Deus, ou seja, coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador, pela oração, pelo estudo da palavra e pela sua fé constante na presença de Deus. Amém. Ou seja, eu quero caminhar já para o final, tá? E eu quero que vocês já deixem aí para a gente e para você que está assistindo aí também as suas considerações finais dentro desse contexto. Porque nós não temos nada, nós não somos nada diante de Deus, mas pela fé nós podemos ser chamados de filho, né? Ou seja, pela fé eu sou filho de Deus. Então, desde já, eu quero dar a oportunidade aqui para o meu irmão, considerações finais dessa lição, para que nós possamos fechar e entendemos que pela fé, eu e você temos a oportunidade de ser chamados de filho. Amém. Muito bem, né? Ter a fé de Jesus significa ter Jesus habitando dentro de nós. Ter a fé de Jesus significa ter Jesus habitando dentro de mim. Foi embora. Ter a fé de Jesus é entender que eu sou chamado filho de Deus. Amém. Amém. Muito bom. Crispim? Eu vou ser breve. Quer se tornar forte ou ter uma fé genuína? Vou fazer uma contradição. Seja fraco. Demonstre sua fraqueza, mas não é para mim. Demonstre sua fraqueza para o Espírito Santo, para Jesus. Porque é através dessa demonstração de humildade, de dizer para o Senhor, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Me ajude nesta caminhada. Aí você vai se tornar forte. Amém. Amém. Forte em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero já caminhar para o final. Eu quero, antes de tudo, agradecer a vocês, tá? Amém. Por estar aqui conosco. Eu quero falar diretamente com você. Existe um texto, uma frase, na verdade, que diz e que me motiva muito. Eu quero que você grave essa frase aí, que ela diz o seguinte, que a fé, a vitória, pertencem àqueles que permaneceram com fé por mais tempo, porque Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Amém. Ou seja, a ferramenta que Satanás usa para mim, para os meus amigos que aqui estão e para você e na sua casa perder a fé são as atribulações. Porque a gente entende que tudo na nossa vida vai dar certo, tem que dar certo. E quando dá errado, a gente perde a nossa fé. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que a sua vitória a vitória diante de Deus pertence àqueles que permaneceram com fé por mais tempo. Porque Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Amém. Amém. E hoje nós estamos aqui diante de Deus. Então nós somos aprovados diante do Senhor, porque nós permanecemos com fé.
e que nós possamos permanecer com fé aqui até que Cristo volte. Que você aí na sua casa também permaneça com fé até que Cristo volte, para que naquele grande dia nós não possamos ser achados em falta, mas sim, quando o Senhor dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai, e Ele virá para mim, para você, para o Edivaldo, para o Crispim, e falar assim, rapaz, vocês viveram pela fé e alcançaram a misericórdia em Jesus. Amém. Amém. Então esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus para nossas vidas, e esse é o nosso desejo para você. Amém. Nós vamos orar agora para terminar essa lição. Queria pedir ao Edivaldo que orasse. Amém. E logo em seguida nós vamos encerrar o nosso estudo da lição Crescendo em um Relacionamento com Deus. Amém. Vamos orar? Amém. Santo Deus e Pai, que no mais alto dos céus habitas, te damos graças por estarmos aqui nesse dia tão especial de sábado. Senhor, se porventura em algum momento entrou em nós o sentimento de falta de fé, te pedimos que a cada dia o Senhor coloque esse sentimento fora do nosso coração. Coloca a fé genuína, a fé de Cristo Jesus em nossa vida por toda a eternidade, Senhor. Por favor, Amém. Senhor Deus. Não só na vida de nós que estamos aqui desfrutando nesse momento da Tua Palavra, mas aqueles que estão em casa nesse momento, Senhor, participando junto conosco, através das redes sociais. Se existe alguém que nesse momento está vivendo momentos de tribulações por falta de fé, Senhor, usa de misericórdia. Envia o Espírito Santo de Deus para que essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo e sua fé venha a se tornar uma fé genuína, uma fé que move montanhas, ainda que seja pequeno como um grão de mostarda, mas que os montes possam ser transpassados por esta fé. Amém. Amém. Fica conosco, Senhor, Fica, Pai. e dá-nos a certeza da fé em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Crispim e Edivaldo, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero agradecer você também. Tenha um feliz sábado, que Deus te abençoe. E aqui encerramos mais um estudo da lição. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém. Amém.